Vida de Artista apresenta. De Silvia Reis. Na Marcha da Perfeição. Apreciando nesse momento o cenário em que se desenrola a vida dessa juventude que prolonga seus dias na infantilidade adulta, não cabe aqui, nesta mesa de bar, entre velhos amigos, romantizar o brilho da lua, a noite calidamente agradável, porque me aflige a vontade de descobrir o que se passa no universo oculto, do jovem que se encontra na marcha da perfeição. E a cada minuto vejo estreitar-se o caminho dos meios para atingir a um fim perfeito, e a cada passo, distanciando-se mais e mais de um ideal de justiça. Aí aprofundo o meu pensamento. As primeiras concepções humanas sobre a justiça partiram dos gregos que a teorizaram como um arbítrio da vontade, ou seja, a escolha da ação boa em renúncia à maleficência. Desse modo, fazer boas coisas distanciava o homem do animal e o aproximava da divindade. O que significava aproximar-se da divindade? Não é explicado. E assim nada se entende a menos que se tome por divindade a autoridade que julgava as boas ações. Parece que parte daí a ideia de não atribuir o ato grotesco do ser humano ao seu instinto animal, mas a um distanciamento da divindade como se fosse uma falha arbitrária do seu caráter. Contudo, nenhum sábio até hoje pôde demonstrar o que provoca essa falha. Portanto, sigo meu caminho com a certeza de que a natureza é totalmente indiferente aos apelos humanos por justiça, qualquer que seja o conceito atribuído a ela. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Recitei os versos de Luís de Camões que sempre me vêm à boca quando me ronda a incerteza. Não deixa de ser uma concepção justa da realidade, pois esses versos têm um quê de subversão à ideia de que os mansos herdarão a terra no caso de realmente darem a outra face como exercício da boa ação. O homem a meu lado levantou uma garrafa, sinalizando ao garçom o pedido de outra cerveja, e em seguida me pediu para falar sobre o caso Camargo, ocorrido havia cerca de 3 semanas. Naquela manhã de segunda-feira, fui acordado com a sirene de um carro de polícia. Saí no portão e reparei que havia faixas de isolamento na casa ao lado, onde vivia a família Camargo, o casal e 2 filhos. Um dos policiais dirigiu-se a mim informando que o casal tinha sido barbaramente assassinado. O homem, no exercício de suas funções, começou a me interrogar a fim de obter informações sobre o que teria acontecido, sem reparar no meu estado de choque. Eu era amigo da família, havia mais de 20 anos que éramos vizinhos. Lamentei não ter nada a dizer, o que era verdade, porque eu nada vira ou ouvira de estranho durante a madrugada e nem podia imaginar o que teria acontecido. O casal Camargo era simpático e os filhos davam-se tanto quanto podiam se dar 2 espíritos diversos como água e vinho, mas se conheciam tão bem como 2 almas gêmeas. Assim supunha um deles. O que se sabia, e isso era conhecido de toda a vizinhança, era que André, o filho mais velho, era a ovelha negra da família. O rapaz, que estava então com 23 anos, parecia viver fora da realidade. Rebelde e convicto, seu modo de falar assemelhava-se ao de um guerreiro dos filmes épicos pelo tom de voz carregado de razão. Isso sempre assustava a quem ele queria convencer de suas verdades. Verdades que demonstravam seu repúdio ao conservadorismo familiar que obriga todos à felicidade aparente a qualquer custo. O primeiro filho é sempre um rascunho do segundo, dizia a mãe. O caçula saiu perfeito. Cássio herdara a beleza da mãe e a sensualidade do pai e era dotado de um charme inocente que cativava a todos que o cercavam. Calmo e comedido, sabia colocar muito bem suas palavras. Era uma espécie de poã de salu para os pais, como a voz da sensatez que dava o tom da harmonia familiar. Eu havia presenciado alguns episódios que punham às claras a relação tempestuosa entre os filhos e o empenho da mãe em conciliar o conflito. O pai costumava se manter distante, como que aguardando o desfecho da situação para então abençoar silenciosamente. Certa ocasião tomávamos café comentando sobre o futuro da juventude quando André entrou na copa, sentou-se à mesa grosseiramente, cruzou as mãos olhando para o irmão e perguntou: "Então, Cassinho, o que você vai ser quando crescer?" "Ele vai ser escritor, não é, Cássio?" respondeu a mãe. Contrariando as expectativas da mãe, Cássio anunciou que queria ser economista.
Ele tinha ficado entusiasmado depois de ouvir um professor de economia falar de sua experiência no mercado financeiro de investimentos numa palestra da faculdade. A mãe olhou para Cássio de um modo cúmplice e sorriu. Por fim, mostrou-se orgulhosa do filho que ambicionava elevar-se profissionalmente. Afinal, não desperdiçaria as qualidades que Deus lhe dera passando a vida a escrever para dar pérolas aos porcos. Aparentemente com sentimentos de inveja, André observou. E é o papaizinho que vai bancar seus estudos. Afinal, alguém vai ter que manter seu padrão de vida para que você possa acompanhar a turma graúda da faculdade. Fala isso porque você não tem amigos, redarguiu Cássio. Ricos, você quer dizer? Ah. Então foi por isso que abandonou sua Mariazinha, disse André referindo-se à antiga namorada do irmão. Ela é pobre, e se tornou incompatível com seu novo estilo de vida. A mãe começou a falar num tom de voz tenso. Graças a Deus Cássio desistiu daquela desclassificada. Agora está livre para encontrar uma moça adequada para ele. A Virgem Maria, ironizou André. Seu irmão sabe o que quer, continuou a mãe. O que você com 2 anos a mais que ele, não sabe. André estremeceu levemente e depois disse com um sorriso sarcástico. Isso. Ele está em marcha para a perfeição. E vai fazer tudo certo para se colocar na vitrine das mercadorias cobiçáveis. Acha que sua deputada de estimação ainda vai reconhecer seu valor comercial com esse Agnus Dei no pescoço, Cassinho? Mantendo inalterada a expressão do seu rosto, Cássio fez uma longa pausa, olhando fixamente para André e depois explicou. Apesar de ir contra seus ideais comunistas, a democracia me permite ter uma religião, fazer minhas escolhas e me expressar livremente. André abanou a cabeça e sem licença levantou-se e saiu resmungando. Então agora vai poder escolher os muros da cidade para pichar seu talento de escritor. Abaixo Marx, viva Mises. Isso é que é liberdade de expressão. As implicações de André não impediram Cássio de convencer os pais a custearem o curso de economia numa grande universidade particular. Desde então, Cássio mudou-se para a capital, indo morar num dos apartamentos funcionais próximos do campus universitário. Meu amigo encheu meu copo de cerveja e fez uma observação que faria corar de vergonha a estátua da justiça se, por acaso, alguém entalhasse seus olhos arregalados. Disse que as vozes que durante centenas de anos clamaram por uma sociedade mais justa, aos ouvidos da estátua, agora faziam eco à ignorância da juventude. Cada um daqueles jovens nas mesas vizinhas expressava nas palavras vazias de significado a uniformidade de suas ideias. Finalizou perguntando até que ponto nós, os mais velhos ali na mesa, fomos coniventes com a política avessa ao desenvolvimento social abafando nossas vozes. Considerando que o bem-estar da população está fundamentado no poder econômico do cidadão, nem precisaríamos de um pai da economia moderna para dizer aos jovens que a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Isso sequer é mencionado nas escolas. O artificialismo do ensino aponta justamente o sentido contrário. Dirige o olhar do jovem para os bem-sucedidos mostrando meia dúzia de bilionários como o resultado do desenvolvimento econômico de toda a nação. É surpreendente como essa ideia de sucesso oculta a realidade de uma classe média que vive sob a constante ameaça de ser aniquilada pela pobreza, mas é compreensível. A indústria cultural não transformou somente os consumidores da arte em uma grande massa pasteurizada e acrítica. Transformou tudo em arte. Não mais sendo a arte representante da expressão de um talento individual, mas um conjunto de qualidades da inteligência, como estratégia para a arte da guerra, astúcia na arte de mentir e perícia na arte de roubar. Baseados nos modelos de excelência de cada detalhe da produção artística que submete toda a criatividade a um padrão generalizado, os novos conceitos para a arte são criados por um grupo de empresários, estabelecidos por um grupo de teóricos intelectuais e vendidos por um grupo especializado na arte da propaganda. Assim temos uma grande massa acrítica de consumidores da arte da história, da arte da política e da arte de viver e tudo, absolutamente tudo, oferecido como entretenimento no grande circo que veio a se tornar a sociedade de classes. A arte da economia é uma das mais valorizadas no mercado globalizado.
A Faculdade de Economia ensina a analisar os movimentos financeiros globais, projetar investimentos para organizações e gerenciar finanças, como também estudar conteúdos avançados de matemática, estatística, macroeconomia e microeconomia, além de matérias das ciências sociais, como ciência política e direito. Tudo isso para que os formados aprendam a correr riscos na loteria da Bolsa de Valores. Assim propõe, através de belas teorias, o modo mais eficaz de comprometer as bases reais do desenvolvimento da nação e ensina os jovens de classe média a temer as pessoas que dormem sob as marquises do outro lado da rua. A partir desse meu ponto de vista, não posso concordar com meu velho amigo que os bem-intencionados foram partícipes dessa tragédia nacional. Nenhuma boa intenção seria capaz de fazer frente ao poderio do sistema financeiro. O poder econômico é um monstro libertino que se eleva ao mais alto grau de excelência na arte de manipular, dominar, escravizar e, por fim, eliminar qualquer artista que não saiba fazer boas ações, e cuja obra expressa a insubmissão à justiça que valora as qualidades do monstro. Mas eu concordava que era mesmo muito difícil enxergar onde estava o verdadeiro artista. Semanas antes do trágico incidente, o casal Camargo havia dado uma festa em sua casa em comemoração aos 25 anos de casamento. Cássio sentava-se ao meu lado num banco do quintal, ouvindo o tio dele falar da última viagem que fizera à Índia. O homem ressaltava como a influência da cultura ocidental movimentava a economia daquele país. Não tardou para que André se aproximasse chamando nossa atenção. Estava tenso, mas nada que se pudesse estranhar numa pessoa constantemente sob a pressão de suas próprias ideias. Portanto, parecia natural quando falou. "Bom dia, célebre irmãozinho", disse olhando fixamente nos olhos do irmão. "Parabéns. Sua deputada de estimação votou a favor da reforma da Previdência. Você deve estar satisfeito por saber que o trabalhador assalariado vai desaparecer. Agora seremos todos empreendedores, a exemplo de sua querida deputada." Cássio então encarou o irmão com um olhar inexpressivo e disse: "Não é pior do que vegetar no sindicato conspirando contra o patrão." "Errado", replicou André franzindo a testa com desdém. "No sindicato se defende as conquistas dos trabalhadores e a garantia de seus direitos." Com sua expressão inalterável e voz doce, mas firme, Cássio redarguiu: "Eu sei bem. Conheço a filosofia de botequim dos pensadores que falam mal da iniciativa privada, supondo que defendem políticas sociais." "Ah, é? Esqueci", tornou André. "Você não se importa com nada disso porque você não é trabalhador. Está acima das ninharias da luta de classes. Você devia fazer parte da nobreza da universidade estrangeira onde se formou sua deputada. Aliás, quando é que você vai para lá, hein? Quando você parar de cuidar da minha vida e se preocupar com a sua." "Cuidar da sua vida, eu?" André gargalhou. "Não seja ridículo. Eu não me importaria se você passasse o resto da vida vivendo o sonho delirante de ser o que não é, se mamãe e papai não fossem pagar caro por alimentar seu sonho." "Vai começar, André?" indagou a mãe impaciente. Já sei, querida mãe. As visitas não podem ser incomodadas pela ralé da família. Principalmente quando a visita é um menino muito conhecido por ser quase perfeito. Falta pouco." Cássio falou então com fria impaciência na voz. "Você não sabe nada de mim." "Errado. Você pode esconder o que você é dos seus amiguinhos metidos à besta, mas de mim? Ah, não, de mim você não se esconde." "Quer parar, André? Deixa seu irmão em paz, vá", insistiu a mãe. O tio dos rapazes tentou botar panos quentes na conversação. "Ora, André, a reforma da Previdência era mais que necessária para equilibrar as finanças do governo." André respondeu ao tio sem disfarçar o asco na voz. "Claro. Os banqueiros que abocanham mais de 50% do orçamento do Estado estavam bastante desequilibrados." Dito isso, André virou as costas e saiu em direção ao interior da casa, deixando atrás de si o silêncio a consolidar a ideia depreciativa que os demais faziam dele. Mais tarde, encostado a um muro da frente da casa, o rapaz observava o vazio como se fosse um espectador de sua imaginação.
esfregava as mãos e sorvia o ar ruidosamente, depois o soltava bufando devagar. Parecia não se dar conta de que era consumido pela raiva, o que se podia adivinhar em cada um de seus gestos. Uma raiva sufocada por um sentimento de inferioridade que lhe assolava a autoestima. Talvez porque desde cedo nada do que ele dizia merecesse os aplausos dos familiares, comentou um dos ocupantes da mesa, conhecido da família Camargo. Outro velhote, mais dedicado aos aspectos psicológicos da questão, prosseguiu fazendo menção aos transtornos resultantes de não se trabalhar a criança ferida que existe dentro de nós. Isso pode nos levar a reviver momentos em que tivemos medo do abandono, ou vergonha pela rejeição. E seria um fator preponderante na maioria dos casos de vingança contra os próprios pais. O crime foi caracterizado como latrocínio, já que diversos objetos de valor tinham desaparecido da casa. Tudo indicava que o objetivo principal do assassino do casal Camargo teria sido o roubo. O homicídio fora circunstancial. Supondo que o roubo fosse o ato de vingança, o filho André seria um forte suspeito do crime. O álibi do rapaz, no entanto, não permitia colocá-lo na cena do crime. Segundo o testemunho de uma moça, André estava a uns bons 40 quilômetros de distância de casa na hora estabelecida pela perícia para a morte dos pais, entre 2 e 3 da manhã, pois tinha passado a noite toda com ela. E também não ficou demonstrado como ele retirara da casa computadores, pertencentes aos seus pais, joias, um frigobar que ficava na sala de visitas, um quadro original de um famoso pintor brasileiro e outros objetos de valor, e o que teria feito do carro dos pais, que também havia desaparecido. Contudo, pelo poder arbitrário concedido às autoridades policiais, André foi preso preventivamente. Somente 3 dias após a prisão de André, eu fiquei sabendo de um fato que colocava um desconhecido na cena do crime. Um homem tinha sido visto por uma empregada da casa de frente à dos Camargo por volta das 4 da manhã daquela infortunada segunda-feira. A mulher levantara para ir ao banheiro e espiou pela janela da casa dos fundos, onde se alojava, quando pôde ver o homem que usava um blusão com capuz preto saindo apressadamente com o carro do casal. Na hora, não deu importância porque achou que só podia ser André, já que Cássio não estava mais morando na casa, e voltou a dormir. Mas depois que soube que André foi preso, sendo que também não estava em casa naquele dia, desconfiou que o homem que vira era mesmo um estranho. Através dos arquivos de perfis de criminosos, os investigadores chegaram a um conhecido assaltante de residências habituado a usar blusões com capuz como se fossem uniformes. Interrogado, o homem disse que não era a pessoa certa. Não era um assassino, e se algum camarada dele quisesse matar alguém, contrataria um assassino de aluguel, e com aquela gente ele não se metia. Pressionado a dar maiores informações sobre o que sabia do caso Camargo, o suspeito confessou que há muito sonhava fazer uma limpa naquela casa. Sabia da existência de um quadro raro, muito cobiçado pelos colecionadores de arte da capital, com os quais um camarada seu, traficante de drogas, tinha boas relações. Mas parecia que alguém teria andado mais rápido. Talvez um dos fregueses para quem o traficante fornecia drogas. Depois de ver as fotografias dos possíveis assassinos de aluguel com passagem pela polícia, o suspeito apreciou a fotografia de André e disse que ele poderia ser um dos fregueses do traficante que vira de relance apenas uma vez, mas não podia afirmar. O rosto na fotografia era mais magro e talvez o cabelo crescido, desalinhado e a barba o diferenciasse circunstancialmente do freguês de seu camarada, com o cabelo bem cortado e rosto liso. O tio de André arranjou-lhe um advogado que estava sendo tratado pelas autoridades, como todo advogado hoje em dia, como entrave à justiça. O juiz não deu habeas corpus, impedindo o direito do réu de responder ao processo em liberdade. Nós, ocupantes daquela mesa de bar, já conhecíamos os verdadeiros entraves da justiça, mas nunca tínhamos visto nada parecido com o golpe institucional que transformara o poder judiciário num poder absoluto, reunindo em suas funções o legislativo e o executivo. Não havia exemplo na história de um poder supremo que afiançasse com tanto fervor a maleficência em nome da justiça. César se divorciou de Pompeia, afirmando que sua esposa não devia estar nem sob suspeita, o que deu origem a um provérbio sobre a importância das aparências.
Não basta que Pompeia seja honesta, ela deve parecer honesta. Os Césares de hoje, porém, não levam em conta se a pessoa é honesta, basta que ela pareça honesta para lhe fazerem justiça. Partindo desse princípio, nenhuma pessoa deve mais lutar por justiça simplesmente exigindo a aplicação da lei, mas sujeitar-se ao julgamento dos Césares, arautos da moralidade, que estão acima da lei. Pensando nisso, eu propus à turma da mesa analisar o outro lado da história do caso Camargo. O lado da injustiça, que sempre é mais verdadeiro. Sem considerar as motivações que levam uma pessoa a tentar fazer boas ações, decidimos dar atenção àquela que tem coragem para a maleficência. Era de fato a coragem que impulsionava a má ação e não o motivo. Então começamos a olhar para o ato criminoso vendo com os olhos do corajoso. O corajoso que não implora atenção, que não carece de aprovação e que não age movido pelo desejo de vingança, mas por seus interesses mesquinhos e unicamente por suas ambições de grandeza. Saímos do bar dispostos a fazer uma investigação paralela e depois de dias reunindo evidências que apontavam para o verdadeiro criminoso, conseguimos as provas necessárias que obrigaria à confissão do culpado. Nossa busca incluiu ir para a capital atrás da famosa pintura brasileira que, por sua singularidade, não poderia negar sua trajetória e, com a ajuda da polícia local, localizamos também o carro dos Camargo. O ladrão parecia não ter experiência na arte de ocultar os rastros de seu crime. De posse de todas as provas, fomos então à delegacia, eu e os velhos investigadores que haviam trabalhado comigo durante muitos anos em que fui delegado de polícia, com o propósito de exigir a soltura de André. Nos reunimos com o delegado que fora responsável pelas investigações do caso Camargo para apontar-lhe o criminoso, aquele que fria e corajosamente havia planejado e executado o crime. O delegado leu nosso relatório informal do inquérito sobre o caso e, passada a pasmaceira, embora ainda contrariado, mandou buscar o novo suspeito do crime. E com a devida permissão do delegado, acompanhamos o interrogatório. Depois de interrogá-lo não pudemos deixar de observar a perplexidade estampada no rosto do delegado com a confissão do suspeito. Era, de fato, inacreditável que aquele jovem cometera tal atrocidade simplesmente para aparentar uma vida de perfeição que, com exceção do irmão, todos lhe exigiam. Ao ser libertado, André não tinha vitória no olhar, mas profunda tristeza na voz quando falou. Ele acreditava que chegaria a seu ideal de perfeição e eu não consegui interromper sua marcha. Nada podia consolar aquele rapaz, mais ferido do que nunca, mas eu procurei livrá-lo da culpa pela tragédia que vivenciara, então disse. Cássio chegou à perfeição na arte de enganar a si mesmo. Fim.